Manuela Nienburger. Estamos iniciando mais um programa sobre veículos de comunicação e a rotina dos jornalistas. Hoje o veículo de comunicação que a gente vai conhecer um pouquinho mais é o jornal impresso. A gente vai tentar compreender como que é o trabalho de um jornalista na produção de reportagem e também como funciona a operação e a execução na imprensa. Esse programa faz parte da disciplina Jornalismo e Profissão, da professora Lise Búrigo, e nossos integrantes são Manuela Nienburger, Júlia Felício, Emily Ronk e Thaisa Teixeira. Falando um pouquinho sobre a história do jornalismo impresso aqui no Brasil, né? Então, antes da chegada da família real, a imprensa era uma atividade proibida. Então, as poucas informações que chegavam até aqui eram aquelas publicadas nos periódicos europeus. A imprensa chegou oficialmente aqui com a transferência da corte portuguesa em 1808, e a partir desse período foram criados inúmeros jornais com ideias diferentes, com ideologias diferentes e, obviamente, editoriais. Entre as primeiras produções que circularam no país, destacaram-se o Gazeta, no Rio de Janeiro, que surgiu oficialmente em meados de 1808, e o Correio Brasiliense, que datava na mesma época, mas era produzido e editado em Londres. Com seu caráter crítico, circulava no território nacional de forma ilegal. No final do século XIX, a transição dos regimes políticos, no caso da monarquia para a república, favoreceu o desenvolvimento industrial e a modernização da imprensa, que antes era produzida de maneira artesanal. Então, o jornalismo ele passou a ser uma iniciativa empresarial de grande porte que, para a sobrevivência mercadológica, exigia um alto investimento. Então, o caráter opinativo, que foi cultivado, né, desde o surgimento para a fidelização política e ideológica dos leitores, passou para um viés mais informativo que é mantido até hoje. E com as novas tecnologias de informação e comunicação, criou-se uma nova maneira de disseminar notícia, então, consequentemente, de se fazer jornalismo. Mas, mesmo assim, o jornal impresso ele tem grande relevância em todo o território, principalmente para as pessoas mais velhas. Bom, e para contar um pouquinho mais sobre a rotina de produção nesse veículo tão popular, o nosso convidado é o Eric Borges. Boa noite, Eric. Boa noite a você, a todos aí da produção e a todos aí que estão acompanhando a gente. Bom, gente, para quem não sabe, o Eric já trabalhou como repórter na rádio, já trabalhou em redação em campo, colunista esportivo, entre vários outros lugares. Mas hoje ele trabalha como repórter na Tribuna de Notícias aqui de Criciúma. Então, conta pra gente, Eric, como que tu decidiu ser jornalista? Eu sempre tive esse interesse aí pelo lado de humanas, né? E no começo ali, quando eu terminei o terceirão, eu fiquei em dúvida em três cursos, né? Jornalismo, Educação Física e Sociologia. Então, analisando as grades curriculares desses respectivos cursos, acabei me interessando bastante pelo curso de jornalismo da SATIC, né? Que agora é a Unisatic, pela objetividade das disciplinas, né? Que são muito direcionadas e muito bem escolhidas aí ao longo desses 4 anos aí, né, que eu estive aí no curso e me formei em 2017 aí. Então foi essa familiaridade aí com as disciplinas e com a grade do curso que me fez optar pelo jornalismo, além, né, dessa vontade. Eu sempre tive aí sempre dei alguns sinais de que eu gostava de jornalismo, né? Ficava em casa, entrevistando as pessoas, enfim, sempre tive essa prática, assim, que depois que eu entrei no curso, eu acabei desenvolvendo as técnicas necessárias, né, tão importantes aí para o jornalismo, que é a formação. Eric, conta pra gente, então, já que tá trabalhando na imprensa, qual foi o caso mais bizarro que tu já escreveu? O caso mais bizarro, eu acho que o assalto que teve no Banco do Brasil, né, para mim foi um divisor de águas, foi uma coisa que criciumense nenhum, pessoal da região inteira nunca iria imaginar que uma coisa dessa ia acontecer aqui na cidade. E para quem trabalha na editoria de segurança, como eu trabalho, isso é um fato que é extraordinário, é bizarro, né? Vir aí 10 veículos aí com pessoas fortemente armadas, aterrorizando o centro da cidade, aterrorizando vários bairros e levando uma quantia de dinheiro aí de 130 milhões, como foi
divulgado recentemente. Então, esse dia foi um dia que marcou a minha carreira, marcou principalmente a minha cobertura jornalística na questão da editoria de segurança, né? Naquela madrugada ali, eu fiz 14 matérias para o portal TN Sul, né? Que também é vinculado ao grupo aqui, da Tribuna de Notícias, e foi um dia que vai ficar marcado para sempre na minha memória e na memória de todos os criciumenses. Esse caso foi uma coisa tenso. assim, e do nada, né? Eu não consigo nem imaginar a correria de vocês, assim, para tentar cobrir tudo, trazer tudo que era possível. Então, eu queria, assim, saber como que funcionou os bastidores, assim, nesse dia e também como que é a rotina de vocês dentro da imprensa, sabe? Como que funciona isso no dia a dia? Uhum. Então, nesse dia foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. A gente sempre tomando bastante cuidado aí para não cair nas fake news, né? Porque nesse dia aí vários áudios circularam aí no WhatsApp de que haveria uma rebelião no presídio Santa Augusta, de que eles tinham já matado uma pessoa, de que, enfim, vários atos que depois não se confirmaram, né? E a gente então se ateve aos fatos, às informações, às fontes oficiais. O comandante na época da Polícia Militar, aqui do 9º Batalhão, o Coronel Dimitri também, sempre prestando as informações, as autoridades, né, se mobilizaram, o próprio prefeito, as próprias forças de segurança se mobilizaram e emitiam, então, essas informações, a gente ia buscando e publicando aos poucos. Então, nesse dia eu publiquei 14 matérias a respeito desse assunto, do assalto ao Banco do Brasil. E depois, no dia seguinte, a gente repercutiu no jornal, aí abrimos mais 2 páginas, né, de segurança, para que a gente conseguisse trazer o máximo de informações possível e informações concretas, confiáveis, com base aí já nas investigações iniciais. E a rotina do jornalismo é essa, né? A gente chega, o pessoal, a nossa equipe aqui chega, o nosso expediente inicia às 14h, e sempre em todo o começo do expediente aí, o pessoal faz uma reunião de pauta, né? Onde já se delega aí as funções para cada repórter, cada pauta é delegada aí para os repórteres, qual vai ser a foto de capa inicialmente, qual vai ser a manchete, né? Inicialmente, né? Porque ao longo do dia pode surgir muitas novidades, muitas coisas que acabam derrubando as nossas pautas e a gente tem que remanejar o nosso planejamento. Eu chego às 4h, né, porque eu saio às 9h, então eu não participo da reunião de pauta, mas quando eu chego já tem aí as pautas delegadas para mim, né, faço responsável pela editoria de segurança, mas também pautas de geral, pautas factuais também são delegadas a mim, e a rotina é essa, sempre buscando se atualizar, a gente se atualiza bastante aí, recebemos materiais, vamos ampliar uma pauta, sempre atentos também a outros veículos de comunicação, para que a gente não deixe escapar nada, né? Que seja um planejamento bem feito para aquele dia. Então, Eric, eu acho que tu deve escrever várias matérias por dia, né? Mas conta aqui pra gente, qual das que tu publicou que te dá mais orgulho, que tu pensa, nossa, isso aqui é meu xodó? Que dá mais orgulho é uma que eu até não... naquele dia que eu fui fazer, eu não estava muito afim de fazer, porque no caso era a minha folga, e a gente sempre deixa a pauta de gaveta para o pessoal que vai trabalhar no domingo. A gente sempre deixa uma pauta de gaveta aí, cada repórter que está de folga, como a gente divide a equipe em 2 nesses plantões de domingo, o repórter que não trabalha, ele sempre deixa uma pauta de gaveta para ajudar aí a preencher esse jornal de 24 páginas, que às vezes é 32 páginas, e então dá bastante trabalho. Aí foi passada uma pauta para mim a respeito de moradores de rua, né? Uma pauta bastante complexa, que envolve aí contraponto, tu tem que ir lá entrevistar o secretário de assistência social, o prefeito, enfim, analisar todo o contexto, toda a situação, ver o que está sendo feito, ver o que não está sendo feito. E foi uma matéria que, né, eu fiz bem feito, porque mesmo sendo uma matéria de gaveta, a gente tinha que fazer uma coisa bem feita para manter o nosso padrão. Então, fiz a matéria,
não sabia que ia repercutir tanto, achei que não teria tanta repercussão. No outro dia teve uma reunião geral aqui no nosso jornal, né, com o diretor-geral, reuniu todos os setores, todas as equipes. Coincidentemente, foi um dia após essa publicação da minha matéria, e nesse dia o próprio diretor-geral elogiou bastante essa matéria, porque ela repercutiu bastante. Ela se chama Debaixo da Marquise, a realidade dos moradores de rua de Criciúma. Essa matéria deu uma repercussão bastante interessante, e eu acabei ficando surpreendido positivamente por esse resultado, né? E uma pauta que inicialmente eu titubeei um pouco para fazer, mas fiz, ela fluiu e acabou dando tudo certo. Que legal. Nessa questão ainda de ganhar uma pauta e não curtir muito ela assim de início, teve mais alguma matéria assim que aconteceu mais ou menos a mesma coisa, assim, de uma matéria que tu não queria escrever, mas que tu foi lá e no final tu gostou do resultado? Toda pauta ela tem o seu grau de dificuldade, né? Porque o jornalismo a gente tem que checar, tem que de repente checar mais de uma vez, tem que buscar fontes, e às vezes essas fontes não atendem, essas fontes demoram a atender. Então toda pauta ela tem o seu nível de dificuldade. Mas, assim, no dia a dia a gente vai se adaptando, a gente vai atrás de fontes, de contatos, e no fim acaba dando tudo certo. É uma coisa que é incrível. A gente, na rotina do jornal, a gente faz dar certo, tem que fazer dar certo, porque tem 24 páginas para a gente colocar ali de conteúdo jornalístico, e no fim das contas a gente vai, se tiver que ficar até um pouco mais tarde a gente fica, mas para que sai um resultado no outro dia satisfatório para a gente, né, que produz o conteúdo, e para o leitor, né, que é o nosso público-alvo. E qual tema, assim, que tu escreve nas pautas que tu tem mais interesse? Tipo, eu gosto mais de falar sobre futebol ou sobre política. Qual que tu mais gosta de escrever, assim? Quando eu comecei, né, a fazer jornalismo, eu sempre tive mais familiaridade com a editoria de esportes, né? Tanto que praticamente todos os meus projetos foram aí na faculdade foram relacionados a temas esportivos. Então sempre tive essa familiaridade, sempre gostei de esportes, e para mim eu sempre tive mais facilidade com essa editoria. Mas assim, na editoria de segurança eu me encontrei também, achei muito interessante, achei uma editoria que ela também todo dia, né, com pautas factuais bastante relevantes, que o leitor se interessa muito por essa editoria. Eu acho que, de modo geral, todos se interessam bastante por essa editoria de segurança, porque envolve aí temas muito complexos, muito importantes em vários setores aí da sociedade, né? Então, me encontrei na editoria de segurança também. Também gosto bastante da editoria de política, até o meu TCC foi nesse sentido, né? Foi sobre a sociedade do espetáculo. Na época, o prefeito João Dória estava concorrendo à reeleição, aí foi João Dória e a sociedade do espetáculo, baseado aí na revista Forbes, no portal da BBC também. Então, acho que a gente tem que estar aberto sempre a novas editorias, né? Nunca dizer assim, essa eu não gosto. Às vezes a pessoa se surpreende. Às vezes a pessoa acha que não gosta, mas vai ali, começa a se familiarizar e se encontra na editoria. Porque a editoria de segurança é uma editoria que muita gente tem bastante resistência, né? Por ser muitos assuntos pesados, a gente lida com assuntos de embrulhar o estômago, né? Assuntos aí envolvendo pedofilia, feminicídio, enfim, vários temas bastante pesados que a gente tem que lidar diariamente, né? Sentenças criminais aí, e que a gente tem que lidar e fazer da melhor forma possível para proporcionar o melhor resultado. Deixa eu aproveitar e te perguntar,
você se encontrou, né, no editorial. Eu e a Manu, a Thaísa e a Emily, que você vai conhecer depois, estamos começando agora na área de jornalismo. Você tem alguma dica pra gente do que a gente deveria, como que a gente faz para se descobrir, em qual área que a gente gosta? Olha, é botando a mão na massa. Não tem como a gente saber se gosta ou se não gosta, olhando. A gente tem que botar a mão na massa, fazer. A pauta foi passada para ti, tu vai lá e faz. Ah, foi trabalhosa? Foi. No começo, às vezes, pode ser trabalhoso, mas depois tu vai se acostumando, vai tendo a maior familiaridade com as fontes, com o assunto, vai dominando mais o assunto. E eu acho que isso é muito importante, tu dominar o assunto, dominar a pauta. Se tu não dominar a pauta, ela vai te dominar. E isso é terrível para o jornalista, tu não dominar o assunto que tu está tratando, porque a matéria jornalística, ela nada mais é do que tu transmitir uma notícia, transmitir uma mensagem para o leitor, né? E se tu não entendeu o assunto direito, como que tu vai explicar isso para quem está lendo? É impossível. Vai ser um negócio mal feito, vai ser uma matéria que não vai ser legal de ler, não vai estar com o objetivo cumprido, que é transmitir aquela mensagem, né? O nosso papel é de mensageiro, de transmitir essa notícia da forma mais clara e objetiva possível. Então, a minha dica é domine o assunto, se empenhe para entender esse conteúdo, esse assunto, porque isso é muito importante. E a prática, ela vai te proporcionar aí uma melhora na tua performance, no teu desempenho. É a prática mesmo, é a prática. Antes sobre os assuntos mais pesados que vocês têm que lidar, né? E eu acho que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tá todo mundo muito saturado. Eu estava vendo até hoje que tu escreveu uma matéria sobre o inquérito que foi aberto sobre furar-fila ali em Sombrio. Como que está sendo a sensação de estar cobrindo tudo que está acontecendo, vacina, assim, nesse momento tão delicado, né, para todo mundo? É muito difícil, né? É difícil para quem lê, é difícil para quem faz a matéria, é difícil para todo mundo. Essa pandemia realmente ela mudou a forma aí de a gente fazer jornalismo, né? Porque, como diria aí o Caco Barcelos, o lugar do jornalista é na rua, né? E infelizmente, durante aí, principalmente no começo da pandemia, todo mundo isolado, todo mundo tendo que fazer home office, não só a gente, né, como os grandes veículos de comunicação do país e do mundo. Então, acaba, sim, prejudicando um pouco o trabalho da imprensa, o trabalho jornalístico, essa pandemia, porque, às vezes, a importância, né, de a gente estar em loco nas pautas, ela faz toda a diferença. E é muito difícil, né, a gente lidar com pautas aí desse sentido do coronavírus, pautas da editoria de segurança, que muitas vezes choca a gente, mesmo a gente estando todo dia aí envolvido nessas questões, todo dia envolvido nessas pautas, às vezes a gente olha assim, se impressiona, mas tem que seguir porque todo dia 24 páginas, né? Sim. E sobre essa matéria que tu escreveu, assim, como que foi para Sombrio? Como que foi? O que tu descobriu, assim, sobre esse caso, assim, de fura-fila e tudo mais? Como que descobriu, né? Então, esse caso ainda é um inquérito, né, que está em aberto, está sendo investigado, não tem nada de concreto nesse sentido, né? O Ministério Público acatou aí uma denúncia, né? Não revelou mais detalhes a respeito do assunto, né? Mas a gente entrou em contato, óbvio, né, com o município de Sombrio. Eles informaram que, no caso, o secretário de saúde atual, na época, ele trabalhava no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, e teria recebido a vacina. Só que, como ele trabalhava na emergência, ele falou que nada mais justo, né, receber essa vacina, mesmo ele sendo vereador antes. Então, talvez pode ter sido essa denúncia,
mas pode ter sido alguma outra denúncia aí que o Ministério Público ainda não abriu, né, o inquérito aí, os autos do processo, e que a gente vai aguardar os próximos passos, a gente vai acompanhar de perto, né, porque toda a MESC, toda a REC aí, que tiver caso aí de fura-fila, a gente vai noticiar sim, e que todas as medidas cabíveis sejam tomadas, né? Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Eric. Por acaso alguma vez você foi criticado de uma forma que te ofendeu, assim? Conta essa história pra gente, se aconteceu alguma coisa que te incomodou, sabe? Que não foi uma crítica construtiva, foi cruel mesmo. Às vezes a gente se decepciona um pouco, porque no caso teve uma pauta que eu fiz que era de um homem desaparecido, ele tinha alguns problemas, ele já tinha dado algum AVC, então ele tinha sequelas, ele era um pouco esquecido, tal, tinha Alzheimer, algo nesse sentido. Aí ele é cuidado por uma mulher que é ex-esposa dele, que no caso agora ela é cuidadora dele, e aí eu fiz essa matéria, tudo, né? E expliquei a situação. Eles estavam ali em casa, na casa deles. Aí ela teria ido ao banheiro, aí depois ela voltou e estava ali na cama, ali próximo a ele. E depois ela foi ao banheiro e tinha desaparecido, no caso, né? E ele estava ainda desaparecido, sem um paradeiro. Eu fiz a matéria, nossa, né, no intuito aí, né, de ajudar a encontrá-lo, né, porque um familiar desaparecido é sempre muito angustiante, a gente sabe disso. E só que no caso ali, o que ela me falou ali não ficou muito claro. Se ela tinha ido no banheiro, depois ela voltou e estava dormindo, não ficou muito claro nessa matéria. Aí depois, no outro dia, ela me mandou um áudio falando que não, ela não tinha dormido, ela só estava deitada, depois ela foi no banheiro, e aí ele saiu. Daí, beleza. Só que aí depois eu recebi um novo áudio dela enganado. Ela tinha ligado, ela tinha mandado esse áudio para a filha dela falando assim: ah, não, sabe como é que é essa mídia, né? Eles botam um monte de mentira, e no caso o áudio veio para mim. Então daí Que ela falou. eu fiquei meio triste, né? Porque a minha intenção não foi fazer nada, foi só um detalhe ali que não mudaria a situação, não mudaria, não foi um detalhe crucial, foi o fato é que ele tinha desaparecido, tinha um contato ali para ligar para a família e tal. Só que uma coisa que, sei lá, né? A gente faz uma coisa para ajudar de bom coração, e ouvi isso, sabe? Que a mídia manipula, não sei o que, eu achei desnecessário, e aí isso acabou me deixando um pouco triste naquele dia. Sim, sim. Então, gente, a gente vai para um intervalinho rápido e retorna junto ao Eric, Emily e Thaisa.
Tem sensações que são inexplicáveis. Outras são exclusivas e só quem enxerga o futuro no presente. Quem muda o mundo ao seu redor. Quem compartilha, conecta e transforma novas ideias. Quem se diverte, se reinventa, quem sente que pode ir além. Quem sabe que não é somente sobre educar. Apenas aquelas pessoas que querem descobrir sempre algo novo sentem que só quem é Satic sabe. Olá, eu sou Thaisa Teixeira. E eu, Emily Ronck, e nós vamos dar continuidade à entrevista com o jornalista Eric Borges. Oi, Eric, muito prazer. Conta pra gente como você vê o futuro do jornal impresso em meio a tantas novas tecnologias. Prazer. Então, eu acho que o jornal impresso, principalmente aqui na nossa região, ele tem muita importância e relevância, né? Ele consegue penetrar aí em várias áreas, em vários... é um jornal que tem, sim, um futuro aí que ainda tem uma margem de crescimento. Só que eu acho que o jornal impresso, ao longo dos anos, ele vai cada vez mais passar por transformações. E eu acho que uma das principais transformações que o nosso meio tecnológico exige é que, assim, o fato de ele ser impresso, né, de ele ser entregue no outro dia, com essa agilidade que a gente tem aí nos outros veículos de comunicação, como portais de notícias, por exemplo, só que ele não perde importância por causa disso. O que precisa mudar um pouco, talvez, seria a forma com que esse conteúdo é passado e qual conteúdo é passado. Se a gente fizer matérias mais elaboradas, trazendo mais detalhes, talvez factuais, podem ser factuais também, só que trazendo mais detalhes, mais riqueza de detalhes, com mais informações, né? Porque o principal aí de um portal de notícias é a agilidade. Só que a informação, quando ela é de qualidade, quando ela é confiável, né? E quando ela tem profissionais que se dedicam, que se debruçam em cima de determinada pauta para fazer uma matéria bem elaborada, seja ela factual ou de gaveta, ou de determinado tema de bastante relevância, eu acho que aí o jornal impresso ele ganha, ele traz, porque é interessante você fazer distribuir aí, como a gente distribui aí mais de 10 mil exemplares aí por dia, né? Tem essa tiragem, né? A maior tiragem aí diária de Santa Catarina. Eu acho que é interessante para a nossa região ter pelo menos um jornal impresso, porque trazendo a gente sempre busca, por exemplo, na minha editoria, na editoria de segurança, né? Se acontece alguma apreensão de drogas, ou algum homicídio, ou algum acidente, enfim, algum assunto assim, eu sempre procuro trazer o que os outros veículos ainda não trouxeram, né? De repente o nome da vítima, de repente conversar com familiares, de repente saber como essa pessoa era, trazer mais esse lado humano mesmo, e não só tratar como número, como uma estatística de acidente, como mais um fato que passa rápido aí pela mente das pessoas. Trazer mais o lado humano, né? Quem foi essa pessoa, trazer mais essa riqueza de detalhes. Eu acho que trabalhando dessa forma, vai ter sim sempre alguém que vai querer consumir e que prezam aí pelo bom jornalismo, pela checagem dos fatos, e acho que o jornal impresso aqui na nossa região,
e no Brasil, ele ainda tem margem de crescimento e vai sim passar por algumas transformações, mas não tem terra arrasada não. Realmente, culturalmente, a nossa região principalmente tem muita ainda essa pegada de querer continuar vendo jornal impresso. Eu vejo que eu sou moradora de uma cidade de interior, então lá o costume é sempre receber jornal na porta e tal, e eu também concordo, achando que não vai morrer, só que realmente as mudanças têm que acontecer, né? Então, com esse gancho, eu queria te perguntar o que te motivou a migrar dos rádios e ir para os jornais? Foi essa questão desse lado mais humano? O que foi? Então, assim, eu sempre gostei assim, de novos desafios, de ver o que cada área tem a oferecer, porque a gente se surpreende, né? Como eu já fiz rádio, televisão, jornal impresso, faço também portal de notícias, então assessoria de imprensa, enfim, cada área tem a sua peculiaridade e tem as suas dificuldades, os seus pontos positivos, seus pontos negativos. O rádio, ele também é um veículo de comunicação que é como se fosse uma cachaça mesmo, que as minhas professoras aí do curso também costumavam falar isso, né? E a redação de um jornal impresso também é isso, é uma rotina que te motiva, que te instiga cada dia a fazer um trabalho bem feito, é aquela adrenalina, tu chega na redação, é sempre uma coisa diferente, e é isso que eu sempre busco, né? A ausência da rotina. Todo dia chegar, ter alguma coisa diferente, ter uma pauta para ser abordada, para ser destrinchada, né? Embora tenha muitas pautas difíceis aí de serem feitas, por exemplo, decisões judiciais, tu vai ter que ler uma decisão, um despacho de um juiz, vai ter que pedir ajuda de repente para o setor jurídico para te facilitar essa interpretação, né, que às vezes uma linguagem jurídica a gente não domina muito bem, mas é isso, os desafios da profissão que eles estão sempre se apresentando para a gente e cabe a nós, né, lidarmos aí com esses desafios ao longo da nossa carreira. Todas as áreas que eu já atuei, eu gostei, né? A televisão tem a sua peculiaridade, o rádio também, e o jornal impresso também. Eu comecei, no início, tive bastante dificuldade, digamos assim, porque a rotina de um jornal impresso, ela é intensa e incessante. A gente tem que se desdobrar, e é isso mesmo. Aí no começo, né, eu já tinha também trabalhado no Gazeta, só que no jornal Gazeta lá de Sara, só que não era presencialmente, eram pautas aí mais pontuais, e não tinha essa rotina de um jornal diário, né, um jornal desse porte, nunca tinha tido essa experiência. E no começo sempre foi tive um pouco sim de dificuldade, só que sempre com uma coragem, né? A gente só aprende na fogueira mesmo, botando a cara e tendo coragem de fazer as coisas. Contei sempre aí com o apoio aí do coordenador de redação, a editora-chefe, né, que entenderam também que isso é um processo que a gente vai evoluindo aos poucos, até que a gente consiga ter mais familiaridade com as pautas, a gente consiga entender esse contexto todo, né? Um jornal regional que abrange a MESC, abrange o extremo sul, né? A MESC também. Então, a gente precisa entender todo esse contexto, o que está acontecendo em várias editorias, e isso demanda um pouco de tempo e de prática. Por isso, né, já estou há 1 ano e 6 meses aqui, e cada dia eu aprendo um pouco mais, cada dia eu vou descobrindo coisas novas e fortalecendo esse novo ramo aí de atividade jornalística que eu ainda não tinha experimentado, que ainda não tinha sido inserido. Então, Eric, falando um pouco sobre veículos de comunicação, né, rádio, jornais, qual a área do jornalismo na qual você trabalhou, assim, que você mais gosta?
Jornal impresso, gosto muito, é uma adrenalina assim, que é inexplicável, só fazendo mesmo para saber, estando aqui no dia a dia, aquele frio na barriga de todo dia que dá, sempre dá, já faz 1 ano e meio que eu estou aqui, e sempre dá um frio na barriga, e se não der frio na barriga, não vai sair bem feito, porque o frio na barriga dá pela ânsia de dominar a pauta, de dominar o assunto, de conseguir transmitir da melhor forma possível para o leitor, né? A minha satisfação é escrever um texto e saber que do outro lado a pessoa vai ler, vai entender e aquilo vai agregar na vida dela. Não vai ser apenas um texto ali para preencher uma página, para preencher uma página de um jornal. Tem que ser uma coisa que vai agregar na vida dessa pessoa. O rádio eu também gostei muito de fazer rádio, e é uma adrenalina também. Eu fazia programa diário de entrevistas, assim, igual vocês estão fazendo, das 5 às 6, aí todo dia tinha um entrevistado, e às vezes, né, tem entrevistado que não fala muito, a pauta não rende muito, a gente faz o roteiro ali, faz umas 10, 15 perguntas, eles respondem em 30 segundos, em 40 segundos, e tu tens 1 hora de programa e tu tem que tirar leite de pedra, tu tem que se superar, né? E são os desafios diários aí do jornalismo que todo mundo enfrenta, e no jornal impresso também a gente enfrenta, porque, como eu já falei, né, tem 24 páginas, às vezes a pauta não vai render muito, mas a gente tem que fazer essa pauta render, e tem que ir atrás, e tem que checar informação, e tem que buscar mais informação sobre determinada pauta, determinado assunto, para fazer uma coisa, preencher aquele espaço com qualidade, né? E não apenas por preencher. Eu sempre soube que eu soube, né, que tu sempre foi muito tímido. Como que tu fez para lidar com isso trabalhando com jornalismo? Então, eu ainda sou uma pessoa tímida, sempre fui e continuo sendo tímido. Só que no exercício da profissão é um pouco difícil, né? Tu tem que meter a cara. Por exemplo, uma ocorrência de algum acidente de trânsito, tu tem que ir lá em loco, tu tem que abordar um policial, tu tem que abordar um pessoal lá do SAMU ou do Corpo de Bombeiros para obter essas informações sobre a ocorrência, o que aconteceu, o que não aconteceu, uma coletiva de imprensa com delegados, tu tem que ir lá, tu tem que ir perguntar, porque tu tem que sanar a tua dúvida para transmitir isso para o leitor. Então, tem que superar essa timidez, porque tu tem que entender que esse é o exercício da tua profissão. Deixa para ser tímido depois, deixa para ser tímido em casa, deixa para ser tímido em outro local, mas no exercício da profissão a gente tem que se superar, tem que falar, tem que perguntar, porque o objetivo final é sempre fazer jornalismo, fazer um texto, uma notícia e transmitir isso, porque senão a função não vai ser bem desempenhada. E a gente tem que fazer as coisas bem feitas, né? Se superar para conseguir trazer o melhor resultado. E é isso. Às vezes a gente tem, principalmente no começo aí que eu entrei no jornal impresso, sempre tinha aquele receio, porque a gente vai... imagina, a gente tem que entrevistar comandantes de polícia militar, a gente tem que entrevistar delegados, a gente tem que falar com promotor, enfim, são autoridades, e às vezes nesse meio tem o pessoal que é bastante solícito, que responde bem, mas tem um pessoal que já não é muito educado, digamos assim, que às vezes é meio ríspido, né? E a gente tem que saber lidar, né? Porque não dá para se queimar com a fonte, e também a gente precisa da informação. Então, às vezes a gente tem que ser um pouco chato, às vezes a gente tem que insistir, às vezes a gente tem que ouvir alguma coisa e engolir, deixar por isso mesmo, porque a gente não sabe o que do outro lado, se essa pessoa está tendo um dia ruim, se essa pessoa passou por alguma coisa que
que fez com que essa pessoa te tratasse não do jeito que você gostaria, mas tem que fazer o teu trabalho, tem que agir com profissionalismo, tem que continuar sendo objetivo, firme e tentar obter essa informação da forma mais educada possível, da forma mais gentil possível, para que deixe que, se o outro lado for mal educado, que seja apenas ele, né? Qual matéria sua, assim, que mais te assustou durante o processo e qual deu mais trabalho? Mais me assustou? 5 minutos. Isso. Então, acho que assim, o desafio ele é diário, sabe? Por exemplo, essa questão aí do Covid-19 é uma coisa que é muito nova para todo mundo, né? Para todo mundo. Até hoje a gente tem notícias, novidades sobre esse vírus, sobre como ele age, enfim. E a partir do momento que começou a quarentena, a gente começou a se adaptar no modo de fazer jornalismo. Isso assustou um pouco no começo. E aí, como é que vai ser agora? A gente não vai mais poder ir em loco nas pautas? Como que a gente vai se adaptar a isso? A gente precisa fazer o jornalismo, precisa fazer essas 24 páginas, mas como que vai ser a partir de agora? Ficou realmente esse receio, essa dúvida de como seria esse trabalho, só que, como no jornalismo tudo é questão de adaptação, é questão de a gente se superar, foi mais uma adaptação, né? A gente foi realizando as adaptações necessárias e realizando o trabalho da melhor forma possível, né? Que a gente conseguiu, a gente consegue ainda no dia a dia fazer, né? E também prezar pela nossa integridade física, pela nossa integridade, pela nossa saúde, né? Que é o mais importante para mim. A gente nunca deve arriscar a nossa integridade física por uma pauta, né? A gente tem que ir até um certo limite para que a nossa integridade física seja preservada, porque amanhã a gente precisa voltar e trabalhar e fazer outras pautas. É importante também pensar por esse lado até o limite onde a gente pode ir. E, assim, pauta que... A outra pergunta qual era? Qual mais deu trabalho? Então, eu trabalho no dia a dia e tal, mas o que foi mais, assim, difícil para mim, digamos assim, né? Foi quando morreu um policial, foi no ano passado, isso. Eles foram realizar um mandado de prisão em um bairro bastante violento aqui de Criciúma. Eles foram realizar um mandado de prisão de um suspeito e esse suspeito estava armado, né? E pegou eles de surpresa. E um desses policiais acabou sendo baleado no rosto e acabou morrendo. Aí no outro dia, né, eu tive que ir lá cobrir o velório dele, né, que foi ali no crematório. Aí veio o comandante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, veio todos os comandantes aí regionais, veio o Exército, veio a Polícia Civil, todo mundo para prestar essa última homenagem a esse policial que foi morto em trabalho, né, durante o período de trabalho. Aí, no caso, ali tinha a família dele também, tinha a esposa dele. Então, para mim, foi muito difícil aí ver essa cena, né, da esposa dele chorando ali no caixão, uma coisa que, às vezes, mesmo a gente, né, sabendo que a gente está desempenhando a função, mas o nosso lado humano não tem como ser desvinculado do nosso lado jornalístico, né? É a mesma pessoa, é o profissional, mas o pessoal também está ali. A gente vê uma cena dessa, é bastante triste, é bastante chocante, só que eu sempre tive esse cuidado, assim, de, por exemplo, tratar essas pautas pesadas, femicídio, pedofilia, por exemplo, esse velório aí que eu fui cobrir. Também fui, na semana retrasada, ali em Morro da Fumaça, conversar ali com os familiares daquele homem que morreu vítima de um latrocínio, estava saindo de casa para trabalhar e acabou sendo assassinado, né? Então, também, a gente foi também lá no velório, e é uma coisa que sempre mexe muito com a gente, né? Um cidadão aí que tem a vida ceifada aí por criminosos, é uma coisa que mexe bastante com a gente. Mas
eu sempre tive esse cuidado de separar bastante assim o meu lado pessoal, o lado profissional. Quando eu boto o pé fora do jornal, eu viro uma chavinha e esqueço, sabe? É muito difícil quando eu levo esses pensamentos para casa, quando eu levo isso para a minha vida pessoal, porque eu acho que isso seria muito desgastante para mim, lidar com essas pautas pesadas e levá-las para casa. Acho que a gente tem que ter uma chavinha que a gente vira, algum mecanismo mental, para que bota o pé fora do jornal e acaba virando, né? Virando essa chavinha e esquecendo um pouco, para que no outro dia a gente tenha disposição suficiente para fazer mais um jornal e para que a gente tenha sempre a mesma disposição para fazer esse trabalho tão necessário. Essa foi a nossa última pergunta e eu queria agradecer muito a tua presença e as pessoas que estão vendo, né? E a Thaísa vai fazer o encerramento do nosso programa, então, novamente, muito obrigada por ter vindo. Então é isso. Estamos encerrando mais um programa sobre veículos de comunicação e produção da rotina dos jornalistas. Hoje o nosso convidado foi Eric Borges, que trabalhou em diversos veículos de comunicação, mas que atualmente ele está trabalhando no jornal impresso. Nosso próximo programa será na Web Rádio Satic, onde falaremos sobre rádio. Aguardamos vocês e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.